Fala, Barros. O advogado americano Martin DeLuca, representante da plataforma Rumble e da Trump Media, empresa do presidente dos Estados Unidos Donald Trump, acusou o governo brasileiro de obstruir a notificação judicial do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal em um processo que tramita na Justiça Federal da Flórida. A denúncia foi feita ontem após o Superior Tribunal de Justiça manter sob sigilo o pedido de citação encaminhado pelos Estados Unidos. Em publicação na rede social X, o advogado afirmou que as autoridades brasileiras estão bloqueando a situação judicial de Alexandre de Moraes. Segundo ele, uma formalidade rotineira, o envio de documentos judiciais sob a Convenção de Haia, está sendo tratada como um perigo mortal. O caso envolve a ação ajuizada nos Estados Unidos pela Rumble e também pela Truth Social, que é a rede social de Donald Trump, que buscam responsabilizar Moraes por decisões consideradas abusivas e contrárias à liberdade de expressão. DeLuca explicou que o tribunal norte-americano enviou ainda em julho um pedido formal ao judiciário brasileiro para que Moraes fosse notificado da ação. Abro aspas, em vez de processar o pedido, o STJ colocou o caso sob sigilo, enviou-o à Procuradoria-Geral da República para um parecer e paralisou por meses. A PGR acabou de emitir o seu parecer e ele é secreto. Fecho aspas. O advogado argumenta que o Brasil está descumprindo suas obrigações internacionais previstas na Convenção de Haia, da qual o país é signatário desde 2019. O tratado estabelece que pedidos de citação de outro país devem ser executados de maneira célere, sem a interferência política. Abro aspas, não há base legal para sigilo e nem papel algum para procuradores ou executivo, mas nesse caso, os aliados de Moraes estão tratando uma simples notificação judicial como se fosse uma ameaça à segurança nacional. Fecho aspas ao que escreveu DeLuca. Segundo a apuração da CNN Brasil, o pedido de citação a Moraes chegou ao STJ em 15 de agosto e está atualmente sob análise do presidente da Corte, o ministro Herman Benjamin, a quem cabe decidir se autoriza ou não a autorização para que a citação ocorra. Caso seja concedido, Moraes poderá ser oficialmente intimado por um juiz designado. Caso contrário, o tribunal poderá considerar a ação improcedente e impedindo, inclusive, o prosseguimento da notificação. O jornal O Globo revelou que o processo foi encaminhado à PGR a pedido da Advocacia Geral da União e tramita sob segredo de justiça desde 29 de setembro. Em seu post publicado ontem, DeLuca pediu que autoridades americanas cobrem explicações do governo brasileiro. Nessa publicação, ele marcou o secretário de Estado Marco Rubio e o vice-secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmando que essas ações demonstram como o Estado de Direito foi profundamente comprometido nas instituições brasileiras para proteger um homem acusado de violar direitos constitucionais em solo americano, de atacar empresas dos Estados Unidos e de criminalizar a dissidência. Obrigado, Barros. Olavo e Silvio, com relação a essa situação, eu dias atrás fiz uma fala o seguinte, como é que eu tenho 11 ministros compondo a Suprema Corte do Brasil, né, e um deles aparentemente tem uma caneta que pesa mais, tem uma posição que incomoda mais, exerce mais força sobre os demais, instrumento de pressão. A gente vai tentando juntar esse Lé com Cré novamente e posso até dar uma volta na primeira notícia que a gente trouxe hoje, né, PCC, Faria Lima, tal. A gente pode dar uma volta por essa informação, né, a tirada de jogo de Bolsonaro, Anderson Torres, Silvia Vasquez, a gente pode misturar tudo isso, que eu acho que dá um caldo só. Isso dá um caldo só. Não é água e óleo, né? Isso dá para misturar num caldeirão só todas as informações que me levam a crer, por exemplo, que não é simplesmente um espírito de porco, de corpo, corporativismo. Não é um espírito de porco. Não é espírito de corpo, né? Não é um corporativismo só. Por quê? Salvo engano, a história do Herman Benjamin passa longe disso. Do que a gente viu, né, da atuação desse ministro do STJ, eu não quero crer que esteja segurando por segurar, segurando para proteger. Sinto que tem algo que vai além disso tudo. Agora, também me lembro de uma célebre frase clichê que diz: quem não deve não teme. Qual o problema? E a gente está falando de justiça americana, Olavo. A gente não está falando de Trump, de Partido Republicano, de uma luta política, de uma sanção. Não, a gente está falando de justiça americana.
E lá, salvo engano, as coisas acontecem, Olavo. A frase é: o sistema se retroalimenta. E o corporativismo dentro do STF é um fato. O corporativismo dentro das cortes superiores está ficando também bastante claro e efetivo. Essa retroalimentação é protetiva. Eu protejo você e você me protege. Veja a revolta em relação ao ministro Luiz Fux quando ele começa a divergir. Veja a revolta em relação ao ministro André Mendonça quando André Mendonça diverge efetivamente. O limite desse corporativismo é a justiça, é a lei. Essa proteção é porque se protegem, se retroalimentam. Essa é a questão do fato. Agora vamos para a citação. Amigo ouvinte, se fosse eu a ser citado, se fosse você a ser citado, já teria acontecido. E vou te dizer, não seria segredo de justiça. Essa citação que deve acontecer em relação ao ministro é de um processo civil. Lá atrás, ele criou problemas para as redes americanas, criou notadamente, invadiu a competência dos Estados Unidos. Agora é chamado a responder. Amigo ouvinte, é uma questão civil, não é criminal. E o Código de Processo Civil é muito claro em estabelecer quando um processo vai em segredo de justiça. É família, é direito de família? Não é divórcio, alimentos? Não é. Então não é segredo de justiça. Nas hipóteses legais cabíveis, não tem respaldo para decretar segredo de justiça, salvo interesse público ou social. Pera. Interesse público ou social para proteger Alexandre de Moraes, essa é a retroalimentação que eu coloco, que eu falo no começo, o sistema se retroalimenta. Se retroalimenta no que tange a proteção, até estabelecer um limite maior que a lei coloca para protegê-lo. Qual o interesse público para não sabermos por que Alexandre de Moraes não está sendo citado, ou a forma pela qual a citação vai ocorrer? Não existe interesse público, não existe licitude para dizer que fere interesse público. Ele fez, e agora tem que responder. Isso é público, é direito nosso, de população, saber. Mas o sistema é... Quer completar a frase? Melhor não? Eu já entendi. Silvio, julho do ano passado, a dona Vildete, um exemplo que eu trago, voltou para a cadeia por um negócio chamado risco de fuga. Outros partiram para a Argentina, outros países, enfim. E quem aqui ficou, até em função do estado de saúde, né, no caso da dona Vildete, um tratamento de um tumor, né, enfim, voltou para a cadeia porque o ministro Alexandre de Moraes achou que ela pudesse fugir. Bolsonaro continua preso, segundo a decisão da última segunda-feira, porque existe risco de fuga. Ou seja, Alexandre de Moraes vai concluindo, vai tirando as suas próprias conclusões, entendo que eu já tirando o próprio como a régua. Por que eu estou dizendo isso? Ele não está atrapalhando a justiça? Qualquer um que atrapalhou a justiça e passou pelo seu caminho não foi em cana? Ué, se a dona Vildete, por risco de fuga, com 74 anos, voltou para a cadeia, Alexandre de Moraes, entendo eu, está atrapalhando o processo, Silvio. E é só um caso esse que você traz. Se fosse um caso, e já é muito porque é uma senhora que está sofrendo arbitrariedades, está sofrendo com ilegalidades, com atropelo do devido processo legal, mas são vários casos. O presidente Jair Bolsonaro, que você também cita, nesse momento está preso sem uma acusação formal. Não tem. O Procurador-Geral da República, nesse caso, não o denunciou. E ele continua preso por risco de fuga. Fuga para onde? O presidente Jair Bolsonaro quisesse fugir, ele teria fugido há muito tempo. Há muito tempo. Ele teve todas as oportunidades se quisesse, mas ele não quis fugir, ele sempre deixou isso claro. Que ele iria ficar aqui e enfrentar esse calvário que ele está passando.
uma pessoa que tem problemas de saúde, passou por uma sequência de cirurgias, sofre agora, conforme relatos de quem o visita, com soluços, creio que há um mês mais ou menos, teve de ser hospitalizado porque estava com queda de pressão, vômitos, e ele enfrenta tudo isso de peito aberto, com muita hombridade. Agora, no Brasil, a lei não é para todos. Tem pessoas que estão acima da lei, que se consideram acima da lei. E como a caneta delas tem tinta para pesar só para um lado, para decidir também, como no caso do ministro Alexandre de Moraes, ele desempenha todos os papéis possíveis, ele é vítima, ele é investigador, ele atua como procurador da República. No caso do Paulo Gonet, o Paulo Gonet é uma figura decorativa em relação ao 8 de janeiro. O Alexandre de Moraes conduziu tudo. Ele é a vítima, ele é o juiz, ele manda prender, manda soltar, ele multa. Então, é muito complicada essa situação. O que eu acho, e isso eu de fato acredito, é que a justiça nos Estados Unidos funciona. Lá não temos a última corte recursal, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro. A Suprema Corte Americana não é uma corte política. E eu acho que a justiça nos Estados Unidos ela vai atuar com austeridade. E o ministro Alexandre de Moraes sofrerá não só a sanção Magnitsky, que já foi imposta, mas sofrerá outras sanções, terá de responder. Eu acho que ele pode ser condenado no exterior. Isso eu acredito. Eu defendo a ideia, inclusive, que o que deve sobrar para nós, do ponto de vista desse processo da trama golpista, não virá em função de sanções do governo Trump, virá em função do resultado da justiça americana. Vamos combinar, são duas situações, uma na quinta, outra na sexta da semana passada. Quinta-feira, a gente descobre que havia intenção de sequestrar uma brasileira em solo americano, uma cidadã norte-americana, naturalizada americana, isso na quinta. Espera um pouquinho. E aí? Imagina o que vai sobrar para esse cidadão, para o Alexandre de Moraes, caso isso venha se confirmar, julgado pela justiça americana. E aí tem a questão do Felipe Martins na sexta. É uma atrás da outra. E veja, não é uma questão política, é uma questão jurídica. Não é uma questão de Trump, Partido Republicano, ser contra isso ou contra aquilo, não. Eu ouvi, e vou guardar fontes, Silvio e Olavo, ouvi de uma pessoa que está se relacionando com o governo americano em função da entrega de provas, em função de um caso ocorrido ali atrás, dizendo o seguinte: Bolsonaro é importante para isso, em função da perseguição, de combate a essa caça às bruxas, enfim, Bolsonaro é extremamente importante. Agora, tão importante quanto o presidente Bolsonaro se livrar das perseguições, também será fazer com que Alexandre de Moraes pague por tudo o que fez com relação às empresas norte-americanas, com relação a cidadãos americanos. Por quê? Ou a justiça americana usa Alexandre de Moraes como exemplo para não se fazer o mesmo, ou aquilo vai virar uma festa da uva. Então, veja, a questão Bolsonaro é uma questão política. A questão Alexandre de Moraes, o que praticou contra empresas e cidadãos americanos, com relação ao controle de entrada e saída da migração, enfim, isso vai ser julgado, é claro. Mas eu entendo que a pancada virá muito mais forte por parte da justiça do que por parte da política. E aí, Silvio e Olavo, é sonho, eu entendo. Os sonhos não envelhecem, já diria o poeta. Eu vejo a possibilidade de uma anulação de tudo isso, hoje muito mais forte do que uma possibilidade de anistia, porque anistia a gente depende de Hugo Mota e Alcolumbre. A anulação de tudo isso pode chegar em função da pancada que virá por parte da justiça americana.